É depois da Primeira Guerra Mundial que você diz que o que houve de movimento arquitetônico, musical, artístico no Brasil não era uma caricatura, mas era sim vitalidade de uma nova civilização, de uma nova cultura que estava nascendo dentro do Brasil. Eu estou pegando a cultura para te dizer o seguinte: a economia sozinha não vai para lugar nenhum. O economista Carlos Lessa morreu na noite de quinta-feira, 4 de junho, aos 83 anos, vítima do novo coronavírus. Lessa foi presidente do BNDES entre janeiro de 2003 e novembro de 2004, durante o governo Lula. Discípulo de Celso Furtado, Carlos Lessa defendeu o desenvolvimentismo e um papel mais ativo do governo no direcionamento da economia. Eu perdi um grande amigo dos últimos 30 anos da minha vida. Uma pessoa fantástica, uma pessoa que sempre pensou no Brasil, uma pessoa dedicada às causas nacionais, uma pessoa generosa, uma pessoa que se preocupava com a juventude, se preocupava com todos. Foi um excelente professor. Ele deu aula no Itamaraty, deu aula na Fluminense, deu aula em Campinas, deu aula na Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi reitor. Me lembro da passagem dele pelo BNDES, quando era diretor do Fim Social, era chefe da consultoria técnica. Como ele se preocupava com as questões, como é que ele se envolvia com as questões, como ele era trabalhador, como ele era uma pessoa articulada e uma pessoa fantástica, um brasileiro com B maiúsculo, como ele falava. O professor Carlos Lessa dedicou sua vida a pensar o desenvolvimento do Brasil. Foi um professor brilhante, criativo, instigante, generoso, que formou muitas gerações de alunos. Sempre fiel ao interesse público e que lutou as boas causas. Lutou pela democracia, lutou pela justiça social, pela soberania nacional e sempre pelo desenvolvimento do Brasil. À família, nossas condolências, e a ele e à sua memória, as nossas homenagens. A tristeza é normal pela perda de uma pessoa tão querida por tanta gente e admirada por tantos. Eu tive a oportunidade, como presidente do BNDES, junto com a minha diretoria, homenagear Carlos Lessa em vida. Ele estava muito feliz no dia em que recebeu a sua medalha do Mérito BNDES. E nós pudemos dizer para ele, em vida, o quanto ele havia contribuído e ainda estava contribuindo com a sua inteligência brilhante, mas principalmente com algo que tanto nos falta hoje, a sua evidente e notória integridade como ser humano, o seu comportamento ético e, ao mesmo tempo, a valorização da sua capacidade técnica. Eu espero que a gente reencontre o caminho do desenvolvimento e que Carlos Lessa, cuja família envia os meus mais carinhosos sentimentos, de onde quer que ele esteja, ele de lá encontre um tempo para inspirar esse deserto de ideias que hoje, de alguma forma, povoa negativamente o nosso cenário nacional. Estamos todos tristes com a notícia da morte do professor Carlos Lessa, nesse momento de Covid. Eu queria fazer uma homenagem a quem foi, antes de tudo, um grande carioca, alguém que amou muito essa terra do Rio de Janeiro e que eu tive o privilégio de conhecer há alguns anos atrás, quando ele presidia essa extraordinária instituição brasileira que o Rio de Janeiro tem a honra de abrigar, que é o BNDES. E naquela época, no momento de mudanças, de grandes esperanças, ele deu o melhor de si pelo país e pela instituição. Então, meus sentimentos à família e, principalmente, vamos estar todos unidos para vencermos esse momento e continuarmos no nosso caminho de tudo de bom que nós queremos, de inclusão, de crescimento para o nosso país. O Carlos Lessa foi presidente do BNDES, o primeiro do governo Lula. Ele ficou quase 2 anos à frente da instituição, deixou um legado de programas importantes no banco. Eu destacaria entre eles o programa de financiamento da cadeia de fármacos, né, a atuação do banco na área de saúde. É um programa que deu muitos frutos e que os empregados do BNDES têm muito orgulho, né, da sua existência. Teve uma decisão muito importante dele no sentido do banco adquirir ações da Vale e garantir que a empresa permanecesse sobre uma maioria nacional
isso após a privatização. O envolvimento dele com essa decisão gerou vários problemas com a equipe econômica do governo da época. Como autor, escreveu vários livros importantes de economia brasileira, mas eu destacaria como o mais importante deles o 15 anos de política econômica, que é principalmente uma análise do plano de metas do Juscelino Kubitschek. Foi o plano econômico que permitiu que o Brasil arrancasse em direção ao desenvolvimento econômico. Além disso, ele era um apaixonado pelo Rio de Janeiro, escreveu sobre isso também, sobre o Brasil e sobre a América Latina. Ele se interessava pela cultura erudita e popular brasileira, defendia a tese de que sem a cultura não tem como prosperar uma visão de transformação do país. E, para terminar, eu acho que um dos últimos trabalhos em que ele se envolveu foi uma discussão sobre a autoestima do brasileiro. Talvez nunca tenha sido tão atual o professor Carlos Lessa como nos tempos de hoje, em que a nossa autoestima foi definitivamente jogada para o chão.